Vamos falar um pouco. Tá bom, vai. Eu faço uma concessão para o Zé Trajano. O Marrinha, estão fazendo bullying com a torcida do Vasco. Tem meme com a faixa da camisa do Vasco virando seis. Que maldade. Pombas, se o Vasco não tem um jogador expulso, você acha que teria sido a mesma goleada? Embora o Flamengo já estivesse ganhando bem quando ele foi expulso? O Flamengo acabou com 30 conclusões a gol, né, Juca? Foi, Sendo que foi. 18 na direção do gol. É um É. número que, se você for pegar aí no Campeonato Brasileiro, não tem muitos jogos. Vai ser meio difícil achar os jogos nesse sentido. Eu acho que o jogo acabou tendo um valor histórico para além do Campeonato Brasileiro em si. Eu não sei se o Tite vai ganhar o Campeonato Brasileiro, se vai ganhar a Libertadores, isso a gente só vai saber no fim da temporada. Mas ele protagonizou, assim como ele protagonizou no Corinthians, que deu de 6-1 no São Paulo também, é um momento que vai ficar guardado para a torcida do Flamengo. Ele e os jogadores que estavam em campo, especialmente. Você pensar que cada um fez um gol, né? Se você pensar que o Flamengo tradicionalmente tem muita vantagem sobre o Vasco em decisões, não perde há mais de 20 e tantos anos, mas que já teve, o Vasco deu algumas goleadas no Flamengo há 20 e tantos anos, ali naquela época do Romário e tal, deu 2-5-1, teve um 4-1 com o Edmundo na semifinal de 97, e então o Flamengo tá dois brasileiros seguidos que ele dá goleada, deu um 4-1 no ano passado e 6-1 agora. Então, acho que a torcida do Flamengo está saindo vingada ali, né? Exato, peraí, Digamos peraí, assim. peraí. E tá, Você acha que o é clássico está realmente, correndo o risco de deixar de ser um clássico, né, Juca? você É, acha que é assim, realmente importante essa coisa da goleada? Você acha que o torcedor acho que leva é. isso tanto? É Acho que mesmo? é. Acho que Eu é. não acho. Se você olhar para gerações anteriores, o gol do Andrade, que é o sexto contra o Botafogo, é muito. Aí, ó, tá vendo? Olha que cara de pau, Trajano. Isso é uma pouca Ele tem um vergonha. quadro. É. Ele tem um quadro do 6-1. Aí. Mas, mas é que foi o meu filho, Daniel, que fez a foto e me deu de presente de aniversário. O que você queria que eu fizesse? Mas sabe que eu acho uma coisa um pouco diferente do que o Maria está falando? Além de lamentar, eu vi as imagens, me mandaram, eu comentei o jogo, comento em homenagem e tal, é mais uma participação simbólica lá no Band Esporte do jogo do América com a Arte Sul. Me divirto muito. E antes de começar o jogo, o Filipim, que é subprefeito da Tijuca, dono do Bar Madrid e tal, torcedor fanático do América, mandou imagem da briga lá em Edson Passos, onde teve o maior conflito entre torcedores do Vasco e do Flamengo. Foi uma violência brutal, isso é uma coisa aterrorizante. Mas a sensação que eu tenho, que esse 6-1 ele ficará mais marcado para o torcedor do Vasco que para o do Flamengo. Porque quando o Flamengo é o Flamengo, é o Mengão, entendeu? Ganhou, já goleou. Mas Agora é a você maior tomar de goleada da 6-1, história do clássico, o mas Trajano. você O Flamengo quem nunca deu apanha, de 6-1 no Vasco. e eu sei, mas quem apanha, quem é um Não esquece. perdedor, ele sai muito machucado. E para curar essas feridas, lamber essas feridas, é difícil para Chuchu. É muito É, difícil. e tanto que a torcida saiu do campo, saiu do Maracanã antes de terminar o jogo, né? No intervalo já tinha muita gente indo embora, né, Mar? Enfim. Eu acho até que isso aconteceu também no 4-1, saiu uma parte da torcida do Vasco, pelas imagens que eu vi, até saiu menos, eles saíram mais quando saiu, o Bruno Henrique fez o 5-1. Aí É, realmente a torcida do Vasco deu uma- desistiu do jogo. Porque Olha também aqui, eu acho que aí era um pouco demais ele continuar no estádio. ô Zé, eu até repiquei hoje no blog uma matéria do nosso Mauro César, porque o Mauro César deu uma estocada em todas essas previsões que estão sendo feitas em relação a Libertadores. Já é um consenso, a final será entre Flamengo e River Plate. Não tem Uhum. conversa. Não tem conversa, porque está tudo encaminhado para isso. E aí a divisão. Se o Flamengo ganha, se o River ganha, mas o River vai estar jogando em casa, embora não esteja ainda determinado que será no Monumental de Nunes, que é provavelmente o palco, porque estádio reformado e tal, em mais condições do que a Bomboneira.
né? E que o River está com o Flamengo atravessado desde a final em Lima, e que o River será o campeão, e também assim interrompe essa série de brasileiros campeões desde 2000 e não sei quanto. Enfim, e eu fiz uma nota dizendo que o Mauro César está 100% certo, as pessoas ficam querendo que a gente faça previsão e jornalista erra tanto quanto os economistas. Só não erra, só erram menos hoje as previsões meteorológicas, porque o equipamento é tão bom, né, que cada vez se erra menos na meteorologia. Mas na economia e no esporte é uma grandeza. Você tende a concordar com o Mauro ou você acha válido que jornalista continue dando palpite só para quebrar a cara? O economista tem um ar de maldade também, né? Por mais que você suba, agora 0,8 não é suficiente, a inflação, o desemprego, não adianta, nada disso resolve. Eles não querem. Aí o Uma coisa, uma rentismo, coisa acima, o rentismo nunca está feliz. O rentismo sempre quer mais. Isso. Eu estou mais de olho, confesso a você. Claro que é Flamengo, tá do lado. É naquele cruzamento Palmeiras e Botafogo e quem passar pega o São Paulo, supostamente. Aí que eu tô. Meu olhar é para aquele lado de lá. Esse que tem o Nacional com São Paulo e Botafogo e Palmeiras, está logo acima. Porque quem passar de Flamengo, de Palmeiras e Botafogo, que é um confronto que reúne uma série de ingredientes extra. Porque teve o negócio do Texas com o negócio acusando o Palmeiras, a Leila querendo processar, que xingando, falando desaforo para cá, desaforo para lá, as provas, olha que estão as provas, né, do Texas. Esse cruzamento é muito legal. O brasileiro que escapar dessa aí, você imagina, né? Agora, o lado de lá tem Atlético e Fluminense. Também que a gente não pode desprezar. O Fluminense é o campeão, pô. E Né? pode ter o Grêmio. Gol, né? E pode ter o Grêmio, que, aliás, entra em campo logo mais. O Grêmio está jogando agora, né? O Grêmio está jogando agora. Vai entrar em campo às 9 horas contra o Huachipato. Depois o Inter joga às 9h30 na Bolívia, né? Pela Sul-Americana. Mas o Grêmio joga pela Libertadores. A situação do Grêmio é decisiva, pior, né? O Inter é pior que a do Grêmio. Porque no Campeonato Brasileiro, o Inter, se vencer os 2 jogos que faltam, ele vira líder no Brasileiro. Eu tenho para mim, Zé. O Inter não tem como se classificar direto na Sul-Americana. Ele não tem como ser primeiro. O Grêmio, se ganhar as 2, ele vai ser primeiro do grupo. Mas o jogo decisivo é hoje. Se ele ganhar, está classificado. Se ele perder, está fora. Só para concluir, a gente vocês falarem sobre isso. Eu acho que o nó de Flamengo e River é a expectativa de uma revanche, de um confronto que, sabe, do que deu para falar. Então, seria muito legal ter Flamengo e River, claro. Mas eu estou mais de olho nesse outro lado, do lado que eu digo de cima, né? Sim. Porque depois também o Flamengo cruzaria, não é isso? Com o time Você vai vendo aqui, ó. São Paulo ganha do Nacional, vamos dizer. Botafogo e Palmeiras vencedor, se cruzam. O Flamengo faria semifinal, se o Flamengo for adiante. Isso. Contra supostamente um brasileiro. São 3 brasileiros disputando ali, não é? Isso. Não é pouca coisa, não. E você, Marrinha, você dá como certo que o Flamengo está na final? Mengão está na final? Passa pela altitude, seja agora, seja no próximo jogo contra o Strongest, já está tudo montado, Mengão vai para a final, vai para as cabeças? Não, estou com você e o Mauro César. Acho essas previsões completamente meio estapafúrdias. Ainda mais um mês e tanto antes, vai ser em agosto, que você se joga. E vou dar 2 exemplos aqui para a gente pontuar. Fala do River, já está na final. Eu ouvi assim, foi armada a tabela pela Conmebol. Isso. O River já jogou contra um time que não era dos grandes argentinos, que é o Vélez, que é um time importante, ganhou o Libertadores, mas não está entre os 5 grandes. Isso. E foi eliminado em 2022. Todo mundo dizia que ele ia disputar a semifinal contra o Flamengo. Ele foi eliminado pelo Vélez e jogou Flamengo e Vélez. O Flamengo foi para a final depois de passar pelo Vélez. Aí, pô, o Tajeres é um time que está lá em cima da tabela do argentino. Por que ele não pode eliminar o River também? O Mauro, inclusive, botou na coluna dele, nos últimos jogos, o Tajeres ganhou a maior parte dos jogos contra o River. Aí a gente dá como certo que só por causa do nome do River ele vai passar. E aí vou dar outro exemplo. Botafogo e Palmeiras. Eu fui levantar aqui pelo ranking, que é uma curiosidade. O Botafogo e o Palmeiras é a segunda maior discrepância de ranking
assim como a maior é Tajeres e River, a discrepância do ranking da Conmebol, ou seja, de tradição na competição. O River tem uma tradição muito maior do que a do Tajeres e o Palmeiras tem uma tradição muito maior do que a do Botafogo. Mas, ao mesmo tempo, o Botafogo, nos últimos 2 anos e meio, botou mais dinheiro de contratação de jogador do que o Palmeiras. Aí você vai dizer que o Botafogo não tem chance contra o Palmeiras? Está jogando, inclusive, melhor que o Palmeiras atualmente. Então, assim, quem que pode fazer... o mata-mata já tem um grau de imprevisibilidade grande. Você tem times que se enfrentam e que têm perdido e ganham em jogos entre eles. Como que você vai determinar que 2 times vão chegar à semifinal com uma imprevisibilidade aí de 4 confrontos de um lado e 4 do outro, ou seja, 8 confrontos. E aí você determinou que 2 vão chegar na frente. Eu acho uma maluquice. É coisa de jogar búzios e achar que... Aí tem aquelas coisas que os caras fazem no fim do ano, pega 15 caras que jogam búzios, né? Aquelas matérias. Aí eles dão previsões completamente diferentes. Aí passa 6 meses, o que acertou, eles voltam lá, pô, você, hein, acertou e tal, não sei o quê. Claro que alguém vai acertar. Mas assim... É puro chute. Eu não vejo falando em River muito Plate, valor nessas previsões. Mas faz falando em parte do River show, Plate, né, Juca? A Sem galera dúvida. gosta das previsões. Sem dúvida. Quem perdeu uma chance, ganhou uma chance de ganhar muito dinheiro, botar no bolso, mas que era um técnico disputado a tapa, principalmente aqui no Brasil, em lugares próximos, foi o Galhardo, né? Que foi lá para o chamado mundo árabe, não era o time dele, só apanha, ele foi mandado embora, voltou, sei lá, ficou. E era um técnico, porque o River não está mais como estava na época do Galhardo, que ganhava Sim, tudo, né? E sim. dizer, não, esse é o técnico ideal para vir aqui para o Flamengo, pro Botafogo, sei lá para onde. Foi lá ganhar o dinheiro dele, mas desapareceu no... Assim como o Foi Mourinho na demitido Turquia, né? do Ittihad, né? Que era o É, time do Benzema e tal. O Benzema tinha demitido o técnico anterior, que era o português, e aí depois Isso, caiu o Galhardo, depois de apanhar várias vezes pro time do Jorge Jesus lá, né? isso. Qual